Vamos direto ao regime disciplinar diferenciado. Final da aula passada. Regime disciplinar diferenciado. Quais são as hipóteses? Está tudo ali no artigo 52 do Código de Processo Penal, 52 do Código de Processo Penal, do CPP. Não, da LEP, desculpa, da LEP, Lei de Execuções Penais. Hipóteses. Quando é que se pode transferir um preso para o chamado regime disciplinar diferenciado? Bom, está tudo, então, na LEP, como o funcionamento, e as hipóteses que se pode, né, transferir um preso para esse regime disciplinar diferenciado, que é um presídio diferenciado, muito com cumprimento de pena mais rígido que o presídio normal. Então, são essas as hipóteses. Primeira, o indivíduo que praticar crime doloso durante o cumprimento da pena. E esse crime implique subversão da ordem ou disciplina interna. Então, o indivíduo pratica um crime doloso, um homicídio, por exemplo, e um homicídio entre facções. Isso implica, sim, a subversão da ordem, vai virar uma guerra. Então, nesse caso, crime doloso, mas que implica a subversão, a inversão da ordem, pode ser um dos motivos de requerer e transferir para o RDD. B, alto risco à ordem ou segurança do estabelecimento. Então, tem lá um prisioneiro, líder de uma facção muito temida, muito bem armada, que possa causar risco à ordem interna ou à segurança do estabelecimento. Uma evasão, por exemplo. Então, pode-se requerer a transferência para o regime disciplinar diferenciado. E a terceira possibilidade é fundadas suspeitas de participação do preso em organização, associação criminosa ou milícia privada. Então, se existem suspeitas fundamentadas que o indivíduo participe de organização criminosa, associação criminosa, ele poderá também receber, né, uma transferência para o regime disciplinar diferenciado. São essas três hipóteses. Presente uma destas, é possível, através de requerimento, né, com ordem judicial, a transferência para o regime disciplinar diferenciado, que normalmente é encaminhado para um outro presídio. Pode ser federal ou estadual, mas normalmente para o federal. Características do regime disciplinar diferenciado. Pode durar essa transferência no máximo até 2 anos, pode ser repetida por falta grave. O indivíduo é recolhido em cela individual, pode receber visitas quinzenais, a cada 15 dias, de 2 pessoas por vez. Não há contato físico, então não há visita íntima, né? A duração máxima dessa visita é 2 horas. 4. Até 2 horas de banho de sol, no máximo 4 presos podem sair sem contato com presos do mesmo grupo criminoso. Então, esses indivíduos podem ir para o banho de sol até 2 horas por dia, no máximo 4 presos juntos e não podem ser do mesmo grupo criminoso. Entrevista monitorada. Então, se o indivíduo for entrevistado, receber alguém para conversar, é monitorado, exceto o defensor, que não há monitoramento, não há gravação. Mas não há contato físico entre o defensor e o preso. Fiscalização da correspondência que o preso emitir ou receber. Participação em audiência, preferência por vídeo, com advogado no mesmo ambiente. Então, nós vimos aqui quais são as hipóteses que podem ser solicitado o encaminhamento do preso ao RDD, regime disciplinar diferenciado. Falei para vocês que o RDD pode ser cumprido em presídio federal ou estadual. Normalmente, a gente vê eles indo para os federais, que são mais novos, né? E tem mais segurança.
Presente-se uma destas três hipóteses aqui, aí nós teremos a possibilidade, então, desta apreciação pelo juiz, e o juiz que irá decidir ou não pelo encaminhamento ao RDD. Depois nós vimos aqui quais são as características, são bem mais rígidas que o peso no sistema comum. E, por fim, algumas observações. Cabe para os presos provisórios esse RDD, mesmo que sejam nacionais ou estrangeiros. O juiz da execução é que toma a decisão da transferência para o RDD e tem que haver, né, participação do diretor do estabelecimento para passar informações ao juiz da execução, do Ministério Público e da defesa do acusado. Bom, quanto à constitucionalidade do regime, foi impetrada uma ação de inconstitucionalidade, mas, por enquanto, o STF não analisou. O STJ, em sede de habeas corpus, então, por controle difuso, questão incidental, ele deu parecer pela constitucionalidade do RDD. Então, por enquanto, ele é considerado constitucional. O STF ainda não realizou a apreciação. Alguma pergunta sobre o RDD, pessoal? Ou entenderam a diferença do cumprimento de uma pena no RDD para o presídio comum? Sim. Então, na realidade, o normal é o presídio comum, como nós já estudamos. Cumpre a pena no regime fechado, semiaberto ou aberto. Tem as regras ali de trabalho, as regras de saída, dependendo do regime, à rua. E o RDD, então, é bem diferente. Ele é encaminhado, estando presente aquelas três motivações ali, e é um regime bem mais rígido, então, do que os presos normalmente cumprem. Então, vamos adiante. Aula de hoje. Nós vimos, então, na semana passada, as regras do regime fechado, e aí falamos agora do RDD, que é um regime fechado. Então, agora nós entraremos nas regras do regime semiaberto. O regime semiaberto, ele deve ser cumprido, essa pena, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Então, o que prevê o artigo 33, parágrafo 1º, a linha B, é que ele cumpra, no semiaberto, a sua pena em colônia agrícola ou industrial, ou estabelecimento similar. Durante o dia, esse preso tem trabalho em comum nessa colônia, né? E à noite, o pernoite normalmente é em alojamento. É possível que seja em alojamento, porque não é dentro de celas fechadas. O trabalho, então, em comum durante o dia, e à noite, o pernoite pode ser em alojamento coletivo. É possível, segundo o artigo 35, parágrafo 2º do Código Penal, o trabalho externo, participação em cursos, educação formal, né, ensino médio, faculdade. É permitido, então, em que pese o 33 afirmar que o cumprimento da pena no regime semiaberto será na colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, é possível que ele vá, durante o dia, trabalhar na rua, à tardinha, fazer cursos, ou até mesmo durante o dia, mas no horário determinado pelo juiz, seja qual for, 6 horas, 7 horas, 8 horas à noite, ele deve estar novamente no estabelecimento prisional onde ele cumpre esse regime semiaberto. Então, duas coisas. Ou ele cumpre na colônia agrícola industrial ou estabelecimento similar a estes, ou ele pode trabalhar na rua ou realizar cursos profissionalizantes, etc.
Como eu disse, à noite pode haver alojamento coletivo. Nós temos uma questão que já está pacificada, que é a falta de vagas. Nós tivemos um período em que o preso estava no regime fechado e ele cumpria o requisito objetivo e o requisito subjetivo para a progressão do regime, que nós passaremos a ver hoje isso. Então, ele poderia ou já teria o direito de passar do regime fechado para o semiaberto. Porém, como nós sabemos, não há vaga. O que acontecia? Os juízes estavam mantendo estes presos que obtiveram o direito de ir para o regime semiaberto, estavam mantendo no regime fechado. Isso aí começou a dar algumas ações de indenizatórias contra o Estado, por parte dos presos, né, porque não era cumprido o seu direito, e estavam ficando no regime mais gravoso do que eles teriam direito. Aí os tribunais superiores, STF e STJ, tomaram a decisão e determinaram que o indivíduo que tem direito a progredir de regime não pode ficar no regime mais grave. Então, ele vai do regime fechado ao semiaberto. Não tem vaga no semiaberto. Procura vaga no aberto. Não tem vaga no aberto, vai para casa. Regime de prisão domiciliar, por falta de vaga. Então, atualmente, não se pode permanecer no regime mais gravoso do que o direito que ele tem em virtude do sistema de progressão de regime. Regras do regime aberto. Vimos o semiaberto, agora do aberto. Cumprimento em casa do albergado. No regime aberto, então, o indivíduo pode pernoitar numa espécie de casa, um alojamento coletivo. Baseia-se na autodisciplina, ou seja, é um regime aberto. O indivíduo vai à rua, trabalha, à noite volta para o albergue. Durante o dia, então, ele fica fora do estabelecimento para trabalhar, e durante a noite ele tem que pernoitar onde determinado, na casa do albergue, enfim, onde ele está cumprindo a pena. O regime destes indivíduos é o seletista. Por quê? Porque eles trabalham na rua, não é para o Estado, como preso. Trabalham na rua, então trabalham para uma empresa, regime seletista. Os presos do regime fechado e os presos do regime semiaberto têm um regime de trabalho especial. Por quê? Porque eles realizam trabalhos como presos. Os presos do regime fechado podem trabalhar internamente ou em obras públicas, como nós vimos na aula passada. E os detentos do regime semiaberto trabalham em colônia agrícola ou industrial. Então, nesses casos, não há regime seletista, é um regime especial. Eles trabalham e podem ganhar até 3/4 do salário mínimo, que é o mínimo que eles podem ganhar, para trabalhar nesses regimes. Agora, o indivíduo do semiaberto, que trabalha na rua, que nós vimos que é possível, esse pode ser regime seletista. Por quê? Aqui, permitir trabalho externo, regime semiaberto, artigo 35, parágrafo 2º, permite trabalho externo. Então, se ele for à rua e trabalhar numa empresa, ele terá o regime seletista. Mas a regra é essa aqui, colônia agrícola e industrial, trabalha no regime especial e não será seletista. Também, para ingressar no regime aberto, o indivíduo tem que observar as condições gerais que estão previstas no artigo 115 da LEP. Vamos dar uma olhada nesse 115 da LEP. Se alguém tiver aberto, pode ler isso. Eu vou abrindo aqui. Artigo 115 da LEP. Artigo 115, aqui, Vocês enxergam aí, pessoal, a minha página? Sim. Tá bem. Diz o artigo 115. O juiz poderá estabelecer condições especiais para concessão de regime aberto,
sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias. Estas que nós vamos ler são gerais. 1. Permanecer no local em que for designado durante o repouso e nos dias de folga. Essas são condições gerais e obrigatórias. 2. Sair para trabalhar e retornar nos horários fixados. Regra, trabalha durante o dia na rua, à noite ele volta para onde está cumprindo pena. A ideia é que seja, pela LEP, é que seja numa casa do albergado, casa de albergue. 3. Não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial. E 4. Comparecer em juízo para informar e justificar as suas atividades quando for determinado. O 116, o juiz poderá modificar as condições estabelecidas de ofício a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem. Então, ele precisa mudar um horário, ele tem obrigatoriedade de chegar às 8 horas no albergue, casa albergue. Aí ele está fazendo faculdade, termina às 10. Aí ele pode solicitar estas modificações. Então, estas condições que eu acabei de ler no artigo 115 do Código Penal são as condições gerais e obrigatórias. Agora, o juiz pode fixar condições especiais. Exemplo, de uma condição especial. O indivíduo está proibido de frequentar locais tipo bares. Então, ele tem um horário para sair do presídio, no regime aberto, e um horário para retornar. Digamos que nesse horário ele vai folgar meio-dia, né? Vai ficar na rua meio-dia. Ele pode ir em alguns lugares. Então, o juiz pode determinar, por exemplo, ele se envolveu no tráfico de drogas e o ponto de tráfico era num bar. Se envolveu numa briga e matou alguém no bar. Então, o juiz pode considerar como condição especial a proibição de frequentar determinados locais. Essa condição especial que o juiz determinar, ela tem que ter alguma vinculação com o fato. E não pode ser questões que acabem prejudicando a imagem da pessoa, né? Tem que ser uma questão que tenha algum benefício educativo, né? E seja ligada ao ato praticado pelo condenado. Temos o artigo 117 da LEP, que fala no regime domiciliar. Alguém está com a LEP aberta aí para mim não baixar o slide? Sim, qual é o artigo? 117. Tá. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de condenado maior de 70 anos, condenado acometido de doença grave, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental, condenada gestante. Tá, ok. Pode ler para mim, por favor, Henrique, o artigo 114 da LEP? Claro. Artigo 114. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que, inciso 1, estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente. Inciso 2. Apresentar, pelos antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido, fundados indícios de que irá ajustar-se com autodisciplina e senso de responsabilidade ao novo regime. Parágrafo único. Poderão ser dispensadas do trabalho as pessoas referidas no artigo 117 desta lei. Tá, 117 são aqueles casos ali que são idosos, né, gestantes, que não que têm direito até a prisão domiciliar. Bom, o que eu queria passar para vocês com essas leituras aí? O regime domiciliar. Então, o indivíduo, duas situações. Primeiro, aqueles casos que o Henrique leu, mais de 70 anos, gestante, doente, poderá, ao invés de ficar no regime aberto e numa casa albergue, pode cumprir regime domiciliar de prisão. E aí não esqueçam o seguinte, o regime está no regime semiaberto, um condenado, vai passar para o aberto, não tem vaga no aberto. Não é isso aqui, mas ele tem direito
a ir para casa, a cumprir a pena em casa, porque não tendo vaga no aberto, ele não pode ficar no semiaberto, então poderá ser encaminhado à sua residência para a prisão domiciliar. Estar trabalhando ou comprovar possibilidade com uma certa previsibilidade, né, de um período curto, de iniciar a trabalhar. Essa também é uma condição. E a questão da condenada, no artigo 117.3, que o Henrique leu, que fala que a gestante poderá cumprir a pena em casa, do regime aberto, há uma interpretação extensiva que foi feita pelos tribunais há uns 2 anos, creio eu, em que as mulheres gestantes ou que têm um filho, criança, poderão cumprir a sua pena em casa, poderão ser remetidas a cumprir a pena em casa. A questão dessa prisão domiciliar, nós vimos então no 117, o caso da prisão domiciliar, para idoso, para mulher grávida, para doente. Vimos a questão de não ter vaga no aberto, ir para a sua residência, cumprir prisão domiciliar, saindo do regime semiaberto. E existe a possibilidade, nesses casos, então, de prisão domiciliar, ser monitorada por monitoramento eletrônico. É uma previsão disposta no artigo 146b, 4 da LEP, que é possível, então, o sujeito ser encaminhado a cumprir pena em casa, por algum dos motivos que nós acabamos de ver, e ir com tornozeleira eletrônica, que é o mais comum que fazem, né? Quando não tem vaga, principalmente. Uma outra situação é o regime aberto e o serviço, comunitário. Então, como nós vimos, falei para vocês, que para ir ao regime semiaberto, há umas condições gerais e obrigatórias, e nós lemos lá no artigo 115 da LEP. E também nós vimos que o juiz pode impor outras condições especiais. Eu dei o exemplo de não participar em bar, e não ir a bar. Aí surge uma questão, obviamente isso ocorreu, né? Se o indivíduo que vai ao regime aberto tem aquelas condições obrigatórias do artigo 115, poderia ser determinado como condição especial a prestação de serviço comunitário. Não pode, pessoal. Há uma súmula vedando essa possibilidade, a súmula 493 do STJ, que veda a aplicação de qualquer pena prevista no artigo 43 do Código Penal, que nós estudaremos, que são as penas restritivas de direitos. Por quê? Porque, na realidade, se o indivíduo está indo à rua para trabalhar porque está no regime aberto, a pena dele é pena privativa de liberdade no momento cumprindo em regime aberto. Se for determinado que ele ainda preste serviço comunitário, é uma pena que está prevista aqui no artigo 43. Então, na realidade, esse sujeito, nesse momento do regime aberto, estará cumprindo 2 penas, bis in idem. Então, isso está vedado pela súmula 493 do STJ. Uma observação: o artigo 24, inciso 1 da Constituição Federal, diz que o direito penitenciário é de competência concorrente. Quer dizer o quê? Que compete à União, Estados, Distrito Federal e municípios legislarem em matéria penitenciária. Então, o que ocorre? Os estados podem complementar a lei federal. Então, competência concorrente entre a União, Distrito Federal e estados, e o estado pode complementar a lei federal. Deixa eu abrir aqui para vocês rapidinho. Nenhuma dúvida até aqui? Não. Artigo 24. Tá bem. Artigo 24. Compete à União,
aos estados e ao Distrito Federal legislar sobre, inciso 1, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Então, penitenciário. A única questão é, se existir norma federal, o Estado não pode criar uma norma que seja contrária. Ele pode apenas complementar essa norma federal. Se não houver norma, ele pode criar normativas. Tranquilo? Sim. Então, vamos adiante. Progressão de regime. Então, nós vimos até agora as penas, vimos alguns sistemas penais, nós vimos as regras dos regimes, nós vimos como se chega à indicação de qual é o regime que o sujeito tem que cumprir a pena, nós vimos quais são os critérios, né, para que seja determinado o regime de cumprimento de pena, nós vimos as condições de cada regime, nós vimos como funciona o cumprimento da pena em cada regime, inclusive o trabalho. Agora nós passaremos a estudar a progressão de regime, ou seja, aquela situação em que o indivíduo tem o direito, por cumprir os requisitos estabelecidos em lei, a passar de um regime mais grave para um menos grave. Deixa eu abrir o Código Penal aqui. Artigo 33, quem quiser acompanhar. Artigo 33. A pena de reclusão deve ser cumprida no regime fechado, semiaberto e aberto, a de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência ao regime fechado. Parágrafo 2º, que é o que nos interessa. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais gravoso. Então, aqui está dizendo que a pena privativa de liberdade tem que ser executada de forma progressiva, segundo o mérito do condenado e outras questões, outros requisitos. Aí aqui dá os dados, a quantidade de pena, nós já vimos na aula passada, na aula anterior, a quantidade de pena para qual regime vai. Agora, então, nós temos que ver se o indivíduo ingressou, pegou aqui a linha A do parágrafo 2º do 33, ele foi condenado a 10 anos de prisão. Então, regime fechado. Quando é que ele vai progredir para o regime semiaberto e depois para o aberto? É isso que nós vamos ver agora. Aqui. Então, a pena privativa de liberdade, como eu falei, executada de forma progressiva, de acordo com o mérito do condenado. Tem que ser necessariamente do regime mais gravoso para o menos gravoso, e é proibido o que se chama de progressão por saltos. O que é isso? É progredir do fechado para o aberto. A regressão por saltos, que nós veremos na aula que vem, é possível. Então, o indivíduo está no aberto, pode ir para o fechado, sem problema nenhum, dependendo, por exemplo, do comportamento dele, ou praticar uma falta grave, cometer um crime doloso. Mas a progressão jamais. É fechado, semiaberto e aberto. Ou se ele começou no semiaberto, para o aberto. Quais são os requisitos para a progressão? Bom, nós temos um complicador. Primeiro vamos ver o subjetivo. O requisito tem um subjetivo e um objetivo. O subjetivo é o bom comportamento carcerário.
que é comprovado pelo diretor do estabelecimento. Antes tinha, como eu falei na aula anterior, a obrigatoriedade de realização do exame criminológico para progressão. Atualmente não há essa obrigatoriedade, ele foi substituído pelo atestado de bom comportamento emitido pelo diretor do presídio. Mas lembrem que eu disse que não é proibido também a realização do exame criminológico. Há súmula sobre isso e o juiz pode fundamentar, deve fundamentar, determinando a realização do exame criminológico. Então, esse é o requisito subjetivo, bom comportamento. O objetivo é um período de pena cumprido. E aí modificou bastante. Antes a regra geral era 1/6 e depois 2/5 e 3/5 para os crimes hediondos. Agora nós temos diversos quantums, diversos marcos percentuais de cumprimento de pena para progredir, depende do crime. Então nós vamos ver isso aqui em seguidinho ali, quem quiser ir abrindo, a gente vai ler junto o artigo 112 da LEP. Se for mulher gestante, então nós temos outros requisitos que veremos também lá no artigo 112, parágrafo 3º. Vamos ver lá o 112, então. Quem estiver junto aí pode acompanhar. 112 da LEP. Deixa eu abrir um pouquinho isso aqui. Mais fácil para ler. Artigo 112. Essa modificação veio pelo pacote anticrime, né, em 2019. Lei 13.964 de 2019. Então, diz assim: a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos, primeiro, 16% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Então, começa por um cumprimento baixo, cumpre menos de 20%, 16% da pena, desde que seja primário e o crime que esse indivíduo cometeu não pode ter violência ou grave ameaça à pessoa. 2, deverá cumprir 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Então, inciso 1 e 2, 16% e 20%, trata de crimes sem violência. Furto, por exemplo, né? Sem violência ou grave ameaça à pessoa. Nesses dois casos aqui, só se aumenta 4% em virtude da reincidência do sujeito. 3, 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Por exemplo, roubo. Deixa eu ver uma coisa aqui, só para confirmar. Não pode ser roubo, porque roubo é hediondo. Lesão corporal. Então, vamos lesão corporal. 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Então, lesão corporal. 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Então, a mesma coisa, aumenta 5% em razão da reincidência. Retornando a LEP. 5, 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado e for primário. Então, aqui eu tenho uma série de crimes que são hediondos, desde que o indivíduo seja primário, cumprirá 40%. Homicídio doloso é primário, sequestro, homicídio doloso é hediondo,
sequestro hediondo, roubo hediondo, estupro hediondo. Se o indivíduo é primário, 40%. Agora, 50% da pena se o apenado for, letra A, linha A, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado livramento condicional. A linha B, condenado por exercer comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Ou a linha C, condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. 50% da pena nesses casos aqui. 6. 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. O oitavo, 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado livramento condicional. Então, esses são os percentuais, começa em 16% e termina em 70%, que é praticamente cumprir quase toda a pena. E o parágrafo 1º diz: em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão do regime se ostentar boa conduta carcerária. Já viu isso, que é o atestado do diretor. Comprovada pelo diretor, respeitadas as normas que vedam a progressão. Parágrafo 2º. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. Procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto ou comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Parágrafo 3º. No caso de mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão do regime são, cumulativamente, então, para a mãe ou que cuide de pessoa com deficiência, são esses aqui os requisitos para a progressão. Acumulados. Inciso 1, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. 2, não ter cometido crime contra seu filho ou dependente. 3, ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior, é 1/8, é bem menos. 4, ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor de estabelecimento. 5, não ter integrado organização criminosa. Parágrafo 4º. O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará na revogação do benefício previsto no parágrafo 3º. Então, é a reincidência, no caso da mulher, que tem direito a uma progressão de regime se presente essas 5 condições, tem uma progressão diferenciada, apenas 1/8 da pena. Agora, se ela vier a cometer um crime doloso ou uma falta grave, aí ela perde esse direito e volta a cumprir a pena e vai progredir de acordo com a regra geral que nós vimos antes. Parágrafo 5º. Não se considera hediondo ou equiparado para fins deste artigo o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33, Lei 11.343. O que é isso, pessoal? O chamado tráfico privilegiado. Conforme nós vimos ali nos 8 incisos do artigo 112, quando a previsão é para progressão em crime hediondo, é bem alto o percentual, chega até 70%. Então, para evitar esses percentuais muito altos, o legislador, colocou ali uma observação. Se for tráfico privilegiado, não é considerado hediondo para esses fins. Os tribunais, o STJ, o STF, já disseram que, na realidade, o tráfico privilegiado não é crime hediondo. Então, a lei está reproduzindo o que já tinha decisão judicial. Só que a lei coloca para aqueles fins ali. E os tribunais já decidiram que para todos os fins não é crime hediondo. Então, vamos lá. Tráfico de entorpecentes, artigo 33, crime hediondo. O parágrafo 4º é aquela situação em que o sujeito que é preso,
ele é primário, ele não se dedica à atividade criminosa, então não vai achar antecedentes na ficha dele, e ele não compõe organização criminosa. Nesses casos, seja qual for a quantidade de droga apreendida, ele terá incidência do parágrafo 4º, que é uma redução de pena. Por isso chamado de tráfico privilegiado. Mas, como eu falei para vocês, os tribunais já tinham decidido, e agora a própria lei de execuções penais para fins de progressão de regime diz que ele não é considerado crime hediondo. Entenderam essa parte? Sim. Sim. Tá, ok. Então, vamos abrir de novo aqui a LEP. Artigo 112, parágrafo 5º. Não, isso aqui nós acabamos de ver o parágrafo 5º. Parágrafo 6º. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para obtenção da progressão de regime de cumprimento de pena. Bom, nós vimos ali alguma coisa de faltas, mas veremos mais adiante também isso, das faltas que podem ser cometidas pelos presos, sendo que a falta grave pode ser a prática de um crime doloso lá dentro do estabelecimento, dentre outras previstas na LEP. Em ocorrendo essa falta grave, que é uma falta administrativa, dentro do estabelecimento, então, durante o cumprimento da pena, melhor dizendo, durante o cumprimento da pena, vai haver a interrupção do prazo para obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que se inicie a contagem do requisito objetivo, terá como base a pena remanescente. Traduzindo, o indivíduo está lá contando o prazo para progredir do regime fechado para o semiaberto. Ele comete uma falta grave. Artigo 50 da LEP. Comete falta grave, condenado a pena privativa de liberdade que 1. Incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. 2. Fugir. 3. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. 4. Provocar acidente de trabalho. 5. Descumprir no regime aberto as condições impostas. 6. Inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do 39, tem a ver com trabalho isso aqui, é obrigatório trabalho. 7. Tiver em sua posse utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar que permita comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. E 8. Recusar submeter-se a procedimento de identificação do perfil genético. Então, cometida uma falta dessas, conforme lá o parágrafo 6º, que nós acabamos de ver do artigo 112, interrompe este prazo de progressão de regime que eu acabei de falar. O indivíduo está no fechado, quer passar para o semiaberto, está contando o prazo. No momento que ele executou ou praticou uma destas faltas que eu acabei de ler, do artigo 50 e a combinação com o 39, o que ocorre? Interrompe. E o que é interromper? Qual é a consequência quando se interrompe um prazo? Vocês lembram? O que é? Qual é a consequência quando suspende um prazo e qual é a consequência quando interrompe um prazo? Ninguém lembra? Quando se interrompe um prazo, perde os dias, 0. Então, o indivíduo cumpriu 150 dias de prisão, faltava mais 100 para progredir, e ele comete uma falta grave. Vai perder os 150 dias que havia de cumprimento de pena, e começará a contar do 0. O único benefício é que essa contagem nova se dá sobre os dias faltantes para cumprir a pena, não sobre toda a pena. Esse é o prazo interrompido. Quando é suspensão, que não é o caso que nós estamos vendo, o prazo para e depois, quando a condição se perfectibilizar, a condição que determinou a suspensão, ele passa a contar de onde parou. Mas nesse caso, do parágrafo 6º do artigo 112, é caso de interrupção. Então,
cometimento da falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade e interrompe o prazo para obtenção de progressão no regime de cumprimento de pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Entenderam? Tudo isso do requisito objetivo para cumprimento, para progressão do regime? Sim. Então, está bem. Exame criminológico, vamos lá. Bom, o exame criminológico está ligado ao requisito subjetivo para a progressão do regime, e esse requisito subjetivo nós vimos que atualmente, por força do artigo 112 da LEP, ele é comprovado pelo atestado de bom comportamento carcerário que é emitido pelo diretor do estabelecimento penal. Vamos ver aqui, 112. Deixa eu achar aqui. Aqui, pessoal, não é 112. 118. Execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita... Não é esse caso aqui também. Bom, em seguida eu acho que para vocês já passo. Deixa eu ver aqui nos parágrafos. Aqui, ó, 112, parágrafo 1º. Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão do regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovado pelo diretor do estabelecimento. Então, é o parágrafo 1º do artigo 112. Vamos voltar ao slide. Bom, como atualmente, então, tendo modificado há alguns anos o que dizia o artigo 112, passando agora no parágrafo 1º a dizer que o requisito subjetivo, que é o bom comportamento, é a atribuição do diretor do estabelecimento penitenciário, então, não há obrigatoriedade de realização do exame criminológico, que é um exame realizado por integrantes, pessoas que trabalham no presídio, né, composto de agente penitenciário, assistente social, psicólogo, e eles emitem um laudo, né? Não há mais obrigatoriedade, né? Mas os tribunais entendem que é possível realizar. Então, o juiz poderá determinar fundamentadamente que, para a progressão do regime de determinado preso, um preso periculoso, por exemplo, deverá ser realizado o exame criminológico. A súmula 439 do STJ assim determina. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Resumindo, o exame criminológico está ligado ao requisito subjetivo para a progressão do regime, porém ele não é obrigatório, o que delimita o bom comportamento, que notifica ao juiz o bom comportamento, é o atestado emitido pelo diretor do estabelecimento carcerário. Mas o juiz, fundamentadamente, pode determinar a realização desse exame criminológico para fins de progressão de pena. Tá ok isso? Lembrem, antes de me dizerem se está ok, que esse exame
criminológico não é o mesmo aquele que nós vimos na aula passada, que é do início da pena. Aquele é o lá também se fala em criminológico, lá no artigo 6º ao 8º da LEP, mas aquele, na realidade, é o exame classificatório, que é para individualizar o cumprimento da pena. Esse aqui é para progredir de regime. E quando o preso comete crime hediondo, não precisa? Não precisa do exame criminológico? Se enquadra aqui na súmula 439. Por exemplo, um homicídio doloso é um crime hediondo. Não necessariamente terá que fazer o exame criminológico. O juiz vai averiguar as condições desse sujeito, né, o passado dele, e aí sim fundamentar na realização ou não do exame criminológico. É isso? Tá bem. Progressão do regime semiaberto para o aberto. Os prazos são os mesmos daquele, pessoal, mas eu vou chegar lá. O requisito objetivo são aqueles prazos do artigo 112 que nós vimos. Porém, se dá sobre o restante da pena. A pena que foi cumprida quando o sujeito progrediu do regime fechado para o semiaberto, essa pena é morta. Pena cumprida é pena extinta. Então, quando ele progrediu para o semiaberto, ele vai começar a contar em cima do restante da pena o novo requisito, a nova fração, o novo percentual determinado pelo artigo 112. O requisito subjetivo é o atestado de bom comportamento, né? Aqui está o que eu acabei de falar, observa-se apenas o restante da pena para o requisito objetivo. O indivíduo tem que aceitar o programa estipulado pelo juiz, conforme determina o artigo 113 da LEP. Para ir ao regime aberto, ele tem que estar trabalhando, nós já vimos isso hoje, ou conseguir logo em seguida comprovar que conseguirá um emprego. Tem que haver fundados indícios, conforme 114.2 da LEP, que esse preso irá se ajustar ao regime aberto, que é um regime sem o acompanhamento, né, sem rigidez no acompanhamento, na fiscalização ao preso. Então, há uma certa autodisciplina do preso. Ele não é observado, não é cuidado, não é vigiado a todo momento. Ele vai à rua e tem que voltar nos horários estipulados. Progressão de regimes, crimes hediondos equiparados. Então, os crimes hediondos estão lá na lei, né? Nós todos conhecemos, 8.072/90, no parágrafo 1º, e os equiparados são tortura, tráfico e terrorismo. Conforme o artigo 5º, inciso 42, esses crimes, então, são inafiançáveis, insuscetíveis de graça e anistia. O requisito subjetivo, bom comportamento carcerário, podendo o juiz, pela questão da hediondez, se for um delinquente periculoso, determinar, então, a realização do exame criminológico. E o requisito objetivo, aquele do artigo 112, que fala lá em crime hediondo, nós acabamos de ver. Então, há possibilidade de progressão, sim, nos crimes hediondos. Progressão do regime antes do trânsito em julgado. Trânsito em julgado, todos nós sabemos que é quando transita a condenação, não há mais possibilidade de recurso, ela é definitiva. Então, o indivíduo começa a executar a pena e logo começa essa questão da progressão. Aqui a questão é possível progredir de regime antes do trânsito em julgado? Antes de transitar em julgado a sentença penal condenatória? Há duas súmulas do STF dizendo que sim. Elas impõem algumas restrições. Ou seja, o indivíduo está no presídio, numa prisão preventiva, há 3, 4 anos. O crime que ele cometeu lá teria uma progressão de regime perto de 3. Né? Então, ele já está há 3 anos, dá para começar a pensar nessa progressão de regime, mesmo sem ter sentença penal transitada em julgado. Quais são as restrições que o STF impõe?
a pena privativa de liberdade aplicada tem que ter transitado em julgado para o Ministério Público. Ou seja, o indivíduo foi condenado a 6 anos e ele já está 3 anos preso. 2 anos preso, 3 anos preso, vamos botar 3. O MP não recorre desta condenação. Então, para o Ministério Público, transitou. A consequência disso é que a pena não vai aumentar. Então, a defesa poderá requerer, se o período que o indivíduo está preso, eu dei aqui 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, seria o período que for, se esse período já estaria dentro do percentual do artigo 112, 16%, 20%, 25%, 30%, 50%, já estaria dentro desses 6 anos que o sujeito foi condenado e não tem mais recurso para acusação, somente para a defesa, não vai aumentar mais, vai ser os 6. Então, se o que já foi cumprido pelo preso estiver de acordo com um daqueles índices percentuais que nós vimos há pouco, o indivíduo já pode progredir e aguardar a condenação transitar em julgado no novo regime, seja semiaberto ou aberto. Segunda restrição, se o preso tiver cumprido o percentual do artigo 112 sobre o máximo em abstrato da pena. O indivíduo cometeu um crime lá, a pena máxima é 8 anos. Então, dependendo do crime, nós olhamos o artigo 112 e vamos verificar qual é o percentual. É 16? É 20? É 25? É 30? Olhamos, se o tempo que o indivíduo está preso já é o suficiente para a progressão em 8 anos, que é o máximo da pena do crime que o sujeito está sendo acusado, processado, o juiz já pode também autorizar, então, esta progressão de regime mesmo sem ter uma sentença penal condenatória. Entenderam, pessoal, ou ficaram com dúvida? Ficaram quietos? Tem dúvida? Tudo certo. Então vamos lá. Professor, Pode falar. uma dúvida. Vamos supor que o cidadão tá preso, mas ele não foi julgado nem nada, tá? Tá bem. Ele tá uns 6 anos preso, tá? Não é para tá, mas tudo bem, vamos lá. Tá, mas tá uns 4. E logo depois que fechou esses 4 anos, foi feito a decisão e ele pegou, era para ter pegado 2 anos. Tem como recorrer quem ficou preso pedir uma indenização, alguma coisa assim que beneficia ele? Não, isso não é erro judicial. A indenização se dá no erro judicial. Não. Isso não é, o indivíduo cometeu o crime, foi condenado, né? Estavam presentes os requisitos da prisão preventiva. Claro que 4 anos não é normal alguém ficar preso na preventiva, mas ocorre, mas não é normal. Mas não há, porque não é um erro judicial. Tá, mas mesmo assim, se ficar, 4 anos, passando 2 anos, o limite do que ele pegaria, não dá em nada, então? Se não é erro judicial, digamos que tem indícios consistentes que ele é autor do fato. Existe o fato, né? Então, ele vai ter que responder. Né? Não é um erro judicial, sim. A indenização se dá por erro judicial ou quem fica mais tempo do que a sentença determina para cumprir. Aí, ok. Tá bom. Progressão de regime em penas unificadas por crime comum e hediondo. Bom, então nós temos lá um crime comum e um crime hediondo. Então, deve-se individualizar as penas, o que é comum e o que é hediondo, e verificar qual é o percentual lá do artigo 112 e aplicar em cada um deles, no comum e no hediondo. E aí verificar quando o indivíduo pode
ter direito a progredir de regime, certo? Possivelmente, é bem provável que o maior índice estará aqui no hediondo, o tempo maior que ele vai ter que ficar pelo hediondo. Então, quando terminar o do comum, ainda ele vai estar contando o prazo do hediondo para a progressão. Certo? Nenhuma pergunta? Não. Tá, então, vamos dar uma olhadinha naquela situação que eu falei para vocês, do nosso AP1. Professor, Oi, pode falar. eu tenho uma dúvida, mas nada tipo referente ao que o senhor está falando aí, tá? É uma coisa que eu tive aula de ontem, sobre o Código Civil, só que dá uma puxada ao penal. Uhum. Assim, ó, na questão de um devedor, tá? Eu vendi um produto e a pessoa não me pagou, tá? Eu já tinha entregado o produto, aí a professora me explicou que, tipo assim, se ela não tiver nada no nome dela, não dá em nada. Mas eu não posso nada da parte, assim, como é que eu vou dizer? Ela me disse o nome do negócio, mas isso seria puxado mais para o penal, por isso que eu queria perguntar para o senhor. Estelionato, ela falou ontem. Isso. Depende. A primeira coisa para configurar o estelionato tem que ver a intenção do sujeito. Para ser estelionato, tem que ter intenção de enganar. Se não é intenção de enganar, não pagou dinheiro, ou porque está desempregado, ou porque não quer pagar, não é estelionato. Tem que buscar no civil. O estelionato tem que ter uma estratégia para enganar o sujeito, a vítima, e fazer a vítima entregar lá o valor. Isso que é estelionato. Então, o indivíduo tem interesse em praticar uma fraude e ele cria uma estratégia e faz o sujeito entregar para ele, seja qual for o objeto patrimonial. Seria o agir de má fé, no caso. Pode ser. Ele tem que ter o interesse em praticar o estelionato, não apenas na dívida. Foi no exemplo do negócio das lojas, né? Que o cara saiu comprando em tudo que é loja e depois não pagou. Isso pode entrar na parte do estelionato, né? Não. Só se ele saiu comprando já com a intenção de não pagar, assim, com a ideia, olha, eu vou comprar, e isso aí é uma estratégia. Eu quero comprar tudo que for possível e não pagar. Não é uma questão de dívida, é uma questão de intenção. Eu quero comprar para não pagar. Foi esse aí o exemplo dessa intenção aí mesmo. Agora, se eu vou em 10 lojas e compro 10 lojas, mas a minha intenção não é enganar ninguém, é até pagar um dia, se eu puder. Aí não é estelionato. Tem que ter... Isso é um negócio bem delicado de dizer que é estelionato. Mas como eu vou comprovar que é estelionato? É bem difícil. Se eu fui umas 5 lojas e deu um total de compras, uns 20 mil reais. Sim. E a pessoa nunca pagou nenhuma parcela de nada. Não se aplicaria? Não. Tem que comprovar que isso foi uma estratégia para praticar esse crime. Se a ideia da pessoa for apenas comprar, né, e tentar pagar, ou até não pagar, mas a ideia não era enganar ninguém para cometer o crime, tem que ter a intenção de enganar, não apenas de obter o objeto. A intenção é, eu vou enganar aquela pessoa e fazer ela me entregar o objeto e eu vou me mandar, nunca mais. Não pode ser nada como dívida. Não pode pensar na ideia de dívida. Tem que pensar na ideia de fraude, enganar. Se conseguirem comprovar que a mulher pensou, minha estratégia, eu quero comprar coisas, vou até vender essas coisas depois, a minha estratégia vai ser comprar em todo o comércio. Em primeiro lugar, eu acho que ela não vai nem conseguir comprar. Mas, se conseguir e comprovar que é uma fraude, ok. Mas é bem difícil essa situação aí. É bem complicado para ser comprovado, então.
Tá muito complicado. Como Tá, é que mas tu comprovar que a intenção do sujeito era enganar? tá, mas e vamos dizer que é feita uma foto em flagrante, tipo assim, a pessoa vendendo a mercadoria que ela comprou e não pagou. E não pagar a loja. Mesmo assim, não necessariamente ser estelionato. Eu posso comprar um carro hoje, vou ali na loja e compro um carro, e aí até tenho intenção de pagar, mas aí eu não pago, pago uma parcela, pago duas e vendo e não pago mais nada. Não é estelionato, eu não tive dinheiro para pagar. A minha intenção nunca foi fraudar a concessionária. É complicado. Sim, isso questão civil, de dinheiro é civil. Né? A questão do estelionato não tem nada a ver com a dívida, tem a ver com o objetivo, a finalidade de enganar alguém para retirar, para que ela entregue um bem patrimonial. Então é bem difícil para enquadrar estelionato em casos de dívidas aí em lojas. Porque ela não se enquadra um crime, eu acho, né? Que não é crime. Sim, mas aí imagina, é complicado isso aí, porque tu. Bom, mas a loja vai vender para alguém, todas as lojas vão vender para alguém que não tem condições de pagar? Não, por isso é feito uma sequência de coisas, né? Mas tem gente que tá, tipo, que tem exemplos de pessoas que saem do SPC, saem do Serasa e estão com o nome limpo e compram e voltam de novo. Sim, mas tem que ter um limite, né, de Só que não crédito. tem uma lei agravosa que tenha a punição, entendeu? Deixar esclarecer bem para vocês. No Brasil e em qualquer país democrático, questão financeira de dívida não é crime, não é tratado no direito penal. Tem que buscar no direito civil, processo civil, tentar arrecadar o que for possível, não é crime, não tem nada a ver com crime. Estelionato tem que comprovar que o indivíduo tinha intenção de fraudar e não apenas de comprar. Aí tudo bem. Esses casos que vocês me disseram, é possível, mas é muito difícil. É bem difícil. Vai ter que comprovar que o indivíduo já tinha ideia. Olha, eu vou comprar, já é para não pagar mesmo, vou enganar a pessoa que eu vou pagar, vou levar contra-cheque, isso, aquilo, e depois vou começar a vender esses objetos para mim enriquecer ilicitamente, ou enfim, para se manter. Se conseguir comprovar tudo isso, que a intenção era fraudar, tudo bem, mas normalmente quem compra no comércio, a intenção não é fraudar. É bem difícil. Ok? Ok. Tá. Então, aqui, pessoal, eu vou abrir aqui. Deixa eu ver se ele aumenta aqui. Então, o nosso AP1 vai ser isso aqui. Subsistema penal de exceção. Bom, aqui nós temos. Alguém pode anotar para mim aí? Posso anotar. Tá. Grupo 1. Grupo 1. Subsistema penal de exceção. Subsistema penal de exceção. Página 649. Vai até a página 670. Então, são 20 páginas, tem aí. Grupo 2. O que é garantismo? O que é garantismo? Página 683. Vai até 725. Essa é grande, vou colocar mais alunos. Então, são 25, são 50 páginas. Eu vou colocar mais alunos nesse aqui. E, por fim,
se inicia na 683 e vai até 713. É isso, né? É isso, tá. E o último... João, 713 ou 725? 725. Tem um textinho que vai aqui, 725, coloca aí. Tá. O último, o nome é O Ponto de Vista Externo, que vai da página 725, o ponto de vista externo, da página 725 a 756. Ok. São 3 grupos aí, né? Sim. Tá. Bom, nós temos aqui somente 17 alunos. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou ver quantos alunos nós somos no total para a gente dividir. Se eu consigo entrar no site, se não está muito complicado o site. O primeiro grupo dá 25 páginas aproximadamente, o segundo 50 e o terceiro nós somos 33 alunos. Então, vamos lá. O último grupo deu quantas páginas? Vamos ver aqui. São da 725 a 756, dá em torno de 30 páginas. Tá. Então, nós temos... Deixa eu botar aqui... Se eu estiver errado, aí quem anotou me corrige. Grupo 1, nós temos em torno de 20 páginas. Isso. Grupo 1, 20 páginas. Grupo 2, 50, né? Vamos ver se Isso. 50 páginas. E o grupo 3 em torno de 25. 31. Então, vamos fazer assim, o grupo 1, 20, 50 e 31. Nós somos 33, se dividisse por 3, daria 11. Então, daria 11 aqui, 11 aqui e 11 aqui. Então, nós vamos tirar 3. Acho que vai ficar muita gente, né, pessoal, para ler um texto, né? O que vocês acham? Ou querem deixar assim? Seriam quantos por grupo, João? Eu tirando 3 de cada um, vai ficar 8. Vai ficar 8 em cada um, dos que tem 20 e 31. 8 aqui, ficaria 8 aqui. Aqui a gente pode deixar 9, tem um pouquinho mais. 9. Então, são 2, mais 2, mais 5. Aqui vai 16. Ficaria assim. 8, 16 e 9. Então, no grupo 2, que tem 50, dividido por 16, vai dar 3 páginas para cada um, para leitura. Eu acho que fica bem acessível. Uhum.
Tá bem. Então vamos deixar assim. Aí tu pode anotar isso aí para mim também? Posso, já anotei aqui. Tá, grupo 1, 8, grupo 2, 16 e grupo 3, 9. Aí eu vou mandar lá pelo Meet para fazer essa divisão. Deixa eu ver se eu já consigo fazer aqui. Salas temáticas. Tá, e aí nesse documento a gente teria que só fazer ele, montar esse documento ou apresentar ele para ti também? Não, depois tem que falar um pouquinho sobre o que vocês leram, as 2, 3 páginas que cada um leu. Ou eu quero um documento curto, ou de 50 páginas, eu quero que vocês reduzam a 5 páginas, por exemplo. Aí um pode falar um pouquinho sobre as 5 páginas, pode ser isso também. Vamos ver, configurar salas temáticas. 3 grupos. Tá. Não, isso aqui não. Remover. Ordem aleatória. Mas eu quero ver se eu consigo colocar aqui quantos em cada grupo. Está aqui, ó. Sala específica. Está aqui, ordem aleatória. É que não tem todos aqui na sala, não vai dar certo. Bom, problema é de quem não está. Eu vou dar um comando aqui para vocês e vocês vão ir para os grupos de vocês. Aí vocês se acertem, em 5 minutos eu retomo vocês. Aí dos que não estão, nós estamos aqui entre 17, se não me engano, 16. Os que não estiverem, depois procurem vocês e se associem. O problema é deles. Nós somos 33, estamos em 16, aqui 17. Então, eu vou mandá-los para as salas agora e em 5 minutos eu chamo vocês de volta. Certo? Certo. Vocês dão uma conversadinha ali sobre como vão trabalhar. Semana que vem eu vou disponibilizar o Google para vocês já fazerem isso. Aí vocês podem conversar e como vão se reunir de novo por WhatsApp, sei lá, para dividir as páginas.
Ok. Vamos ver, o pessoal está chegando. Certo, pessoal? Conseguiram conversar lá? Sim. Tá. Então, nós vamos encerrar a aula, né? Desejar um final de semana, bom final de semana a todos aí, que tudo corra bem. Para a semana que vem nos encontramos e aí nós já conversamos mais sobre esse trabalho. Eu, senhor, Pode não falar. teria, não teria como o senhor criar um grupo do WhatsApp que nem o senhor criou na aula de segunda lá, que daí a gente consegue ter todos os alunos ali para a gente poder discutir sobre esse conteúdo. Tá bom. Eu achei até que tinha lá no aula. Se não, eu vou dar uma olhada, se não tem, eu crio. Tá, ok. Eu acho que facilita para a gente poder Esse discutir. esse grupo já existe, está fixado ali junto no mesmo campo da aula semanal ali. Pois é, o desse segundo eu Tá, é só participo. clicar ali no link. É. Então tá Para bom. mim, pra mim não tá aparecendo aqui. Tô no aula, não tá Pra mim também aparecendo. não. Não tá denominado como grupo do WhatsApp, mas tá logo abaixo ali da aula. Deixa eu ver se eu acho que. Pra mim não tem nada. Nossa, ali não tá denominado como link do WhatsApp, é outra coisa que eu me Tá esqueci. aqui, ó. No bloco 3 permanente, tá Exato. escrito link Teoria da Pena. Ah, agora sim, aí encontrei aqui. Obrigado aí. Tá bem, então, valeu, boa noite, bom fim de semana a todos. Professor, Boa noite, professor. Até. Até professor. mais. Pode falar, Não, a minha pergunta não tem nada a ver com a cadeira. pode falar. É, a respeito da reunião, vai ser amanhã à tarde? Como vai ser? O senhor não colocou mais nada no grupo? Amanhã pretendo fazer no final da tarde, em torno de 17 horas. Pois é, acho que o senhor deveria colocar no grupo algo, né? Para as pessoas Uhum. se programarem, tá? Tá bem, pode deixar. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.